Essa é a correção do 9º ano, PET 5, semana 4, português. Antes de começarmos a correção, inscreva-se no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações dos vídeos e dê o seu like. Então, essa é a correção de atividades de português do 9º ano, páginas 13 a 15. Atividade 1. Imagine que você é morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acabam jogando sempre lixo na rua. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos. Leia os textos a seguir e responda as questões para servir de inspiração para a sua criação. Então, nós temos aqui no texto 1, rolê consciente, o lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Texto 2, não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. E na terceira, seja consciente, não jogue lixo na rua. Número 1, compare os 3 textos preenchendo a tabela abaixo. Texto 1, recursos visuais. Então, nós temos principalmente as imagens e os lixos. Tipos de linguagem. Então, registro informal e figura de linguagem, que é a personificação. Recursos persuasivos. Então, tem a interligação entre o que você fez e o que você não deve fazer. Texto 2. Então, nós temos principalmente a imagem do boneco jogando no lixo, jogando lixo no lixo. Tipos de linguagem é um registro formal. E os recursos persuasivos são os verbos no imperativo com as listas de tarefa. Não deixe que o lixo se torne, não jogue lixo na rua, coloque o lixo. Então, esses são verbos imperativos, são coisas que induzem a pessoa a fazer aquela ação. Texto 3, placas de trânsito, que é o principal recurso visual, claro aqui na nossa imagem. Tipos de linguagem é também um registro formal e os recursos persuasivos também são os verbos no imperativo. Seja consciente, não jogue o lixo, acomode o seu lixo, Correção de atividades. Agora é a hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Se possível, utilize recorte de revista e jornal, use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas. Então, eu trouxe de exemplo para vocês 3 campanhas aqui que vocês podem utilizar como base para fazer o de vocês. Então, nessa primeira, seja consciente, lixo tem lugar certo. Acomode seu lixo em sacos e locais apropriados. Não jogue lixo no chão e a campanha da ABB em prol do meio ambiente. Lixo não tem pé, acerte na lata e lixo é no lixo, não importa como. Então, vocês podem usar essas frases que são típicas aí de publicidade para poder criar a própria campanha aí de vocês, ok? 3. Leia as informações sobre o texto argumentativo. Artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Ele apresenta 3 partes fundamentais: introdução como tese, desenvolvimento como argumentação e conclusão. Ok? Então, nós vamos ter essas 3 partes e é importante lembrar que nesse texto nós temos sempre um título e depois algo chamativo e em seguida o texto argumentando. E é importante que conste a sua opinião nesse texto. Agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, escreva uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Então, eu criei o texto e o meu texto se chama O Lixo e a Sociedade. Então, a preservação do meio ambiente é uma das principais pautas de discussão dos governos e da sociedade atualmente. No entanto, é dever de cada um assumir suas responsabilidades quanto ao lixo. Dentre as problemáticas relacionadas ao lixo que estão atribuídas como funções dos governos, destaca-se a quantidade de lixos nas ruas, a falta de coleta adequada e regular dos lixos,
o destino final e o tratamento de resíduos, etc., né? Porém, antes de culparmos a esfera governamental, também é importante levarmos em consideração a má educação das pessoas em relação ao lixo. A coleta seletiva, por exemplo, é uma ação que depende do usuário, que deve fazer a separação, e do governo, que recolhe o lixo e dá destino correto. Assim, quando se tratam de políticas públicas relacionadas ao lixo, nenhum desses dois agentes tem cumprido seu papel. Então, vocês podem utilizar o texto que eu criei, vocês podem tirar uma parte do texto e utilizar aí no PET de vocês. Vocês podem criar o próprio texto de vocês, ok? Então, vocês podem ficar à vontade para poder fazer o que quiser com o texto mesmo, ok? Eu fiz para poder ajudar vocês a terem ideias aí para o trabalho. Então, obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!